E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade e eu vim trazer um vídeo bem que eu acho que pode ser útil para muita gente. Vai ser um curso, não um curso, um vídeo bem introdutório de como funciona o Photoshop. Eu não sou profissional nisso, eu mexo um pouco na área e tal, até por isso que eu não vou ter a pachorra de fazer um curso, mas só uma introdução, que eu acho que é um ponto de partida que acho que vai ser bom para muita gente. Eu tô com ele aberto aqui já. Esse é o visual, a interface do Photoshop. E aí, vamos começar bem do início. Aqui você tem algumas opções, mas a maioria delas você ainda não tem nada, né? Você tem novo, então para você criar um novo projeto, abrir, para você abrir um projeto que você já começou, etc, etc. Tem algumas outras opções, mas a maioria delas não vai ser útil nesse começo. Você pode criar por aqui, tem algumas outras opções como aprendizado, parte do seu trabalho conectado da Adobe, tipo foto do Lightroom, documento na nuvem, etc. Aqui nessa caixa você tem os últimos projetos que você fez, então só de clicar você já abre o projeto exatamente como ele estava, algumas notícias, tal, 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 e o mais importante que é abrir, como eu já falei aqui em cima, para você abrir um projeto que você já começou, ou o que a gente vai fazer agora, criar. Quando você clicar aqui, vai abrir uma janelinha. E calma, tem muita coisa. Esses itens recentes é as últimas configurações que você usou em vários projetos, tipo 1920 por 1080, 1080 por 1080 que fica um quadrado, 32 para fazer pixel art. Então tem muita opção, isso aqui é o que você já fez. O que é importante é aqui. Você coloca o título, se você já quiser colocar no começo, ou se quiser depois você salva depois. O que é mais importante? A largura. Como o próprio nome diz, você vai ter, fazendo uma foto, uma edição, alguma imagem, você vai ter uma largura e uma altura. E essas medidas, essas definições de largura e altura, você pode fazer em vários formatos. Pixel, que são os quadradinhos da imagem do seu notebook, do seu celular, tudo. Tudo isso é em pixel. Polegadas, ou seja, um tamanho físico mesmo de polegadas. Centímetro, mesma coisa. Então, quero fazer um papel, um desenho que vai ser impresso num A4. Você põe a medida em centímetros do A4. Milímetros, pontos ou paicas, que eu não sei o que é uma paica. 1920 por 1080 seria o equivalente a um Full HD de vídeo. A imagem, por exemplo, um celular Full HD ele exibe uma imagem de 1920 por 1080, que fica essa imagem meio quadrada. Alguns celulares têm uma variação, então se for um 21 por 9 vai ser um pouco maior, etc, etc. Aqui é a orientação, então se eu clicar ela troca. Se eu clicar para cá, vira como se fosse uma tela de celular para cima. Se eu trocar de volta, vira que nem uma tela de computador. A resolução. Você basicamente vai ter dois modelos de resolução básico. Você vai ter 72, que é para imagens digitais, tipo, que só vai ficar no computador ou no celular, ou 300, caso você vá imprimir. Tem outras variações que você pode ser feito, mas para início vamos tocar assim. E o que é isso? São 72 pixels por polegada. Ou seja, é a quantidade de quadradinhos de imagem que você vai ter em uma polegada. Quanto mais você tem, mais qualidade a imagem vai ter. Só que tem uma coisa, quanto mais a resolução, maior o peso do arquivo. Então por isso você tem que tomar cuidado com isso. O modo de cor RGB, tá? RGB se você for fazer digital, ou CMYK se você for fazer alguma coisa que vai ser impressa. Isso é muito importante. 8 bits você deixa. O fundo você pode deixar branco, preto, mas o ideal é transparente, fica mais fácil. Perfil de cor mantém Adobe RGB. E os pixels você deixa em quadrado, você não mexe aqui embaixo. Eu vou fazer uma imagem de 1920 por 1080, que é uma imagem padrão. Quando você abre, tipo, esses softwares gráficos, o problema deles é que tem muita informação. Então você abre e você automaticamente fica perdido. Então, como que você tem que fazer? Vamos por partes.
Aqui no meio, esse quadrado branco é a sua tela. Tudo que você vai colocar vai estar exposto aqui dentro desse quadrado. Então todas as imagens que você jogar, o que você desenhar, tudo vai estar aí. Tá? Esse é o princípio. Além disso, o Photoshop e softwares, vários softwares de imagem, trabalham com uma coisa chamada camada. O que isso significa? É esse setor aqui. Ó, camadas, e as camadas vão estar aqui. Eu tenho uma camada. Essa é a camada inicial. Eu vou criar outra. Eu tenho agora duas camadas. O que isso significa? Elas têm uma hierarquia, ou seja, uma camada está em cima da outra. E isso é muito relevante. Porque, por exemplo, eu tô aqui na camada 1. Eu seleciono a camada, pego um pincel, por exemplo, ó, faço um círculo, tá? Um círculo azul. Esse círculo tá na primeira camada, um círculo bem torto, parece uma ameba, sei lá. Tá na camada 1, ou seja, ele tá na parte mais baixa da imagem. Imagina as camadas, de fato, como se você estivesse olhando de cima. Uma embaixo, uma em cima e vai indo. Então na camada 2, se eu pegar, por exemplo, fazer um círculo preto, ele fica em cima do meu círculo azul. Ó. Então ele cobre o círculo azul. Agora, eu posso mudar a ordem. Eu posso jogar o X para baixo. Então quando eu inverto a ordem, uma camada deixa de estar embaixo da outra e vai para cima. É muito simples. Ó, eu estou na camada 2. Então não importa o que eu faça aqui, ó, ele não acontece nada, ó. Ele não cobre o azul. O azul vai ficar em cima. A não ser que eu troque. Agora ele cobriu. E é muito simples. Isso é essencial para você tomar cuidado nos projetos. Porque essa ordem é muito relevante e várias coisas vão acontecer por causa disso. Além disso, você tem os modos de mesclagem. O normal, que é só, tipo, pintei uma bolinha azul, ela vai ficar azul. Só que existem outros modos. Ó. Cada modo tem uma função muito específica. Ó, diferença, ele faz a diferença dos dois. Luz, cor mais clara, ele vai escolher, ele vai filtrar as cores mais claras. Subexposição, ele vai subexpor as cores. Cor mais escura, ele vai selecionar as cores mais escuras, por isso que aqui não tem nada, etc, etc, etc. Isso aqui você vai ter que treinar para entender de fato como cada um funciona. Aqui só teria, por exemplo, a luz. Então vamos deixar no normal por enquanto para não inventar coisa. Você tem a opacidade, ou seja, o quanto de transparente é ou não algo. 100% é 100% sólido. 0% não existe, tá invisível a imagem. E quanto mais você vai aumentando, mais ela vai aparecendo. Então se eu deixar 50% transparente, ele fica meio transparente, muito simples. Você tem outras ferramentas aqui, mas acho que de início elas não vão ser tão essenciais, por isso eu não vou tocar nelas por enquanto. Por enquanto também não foca nesses canais e demarcadores. Por um início básico, a gente vai focar as coisas que de fato são o essencial para você começar a mexer. Então vamos avançar aqui. A gente tem ajustes. Então eu seleciono aqui, por exemplo, essas duas camadas. Eu quero mexer no brilho. Então eu clico em brilho e contraste. Ó, tô aumentando o brilho, diminuindo o brilho. Contraste, eu quero aumentar o contraste das imagens. Ó. Ó como faz diferença. Você tem outros ajustes, você tem os níveis de cor, curvas, a exposição. Ó, então eu posso deixar bem mais exposto, menos exposto. Isso para fotografia é muito útil. Você tem vibratilidade, o meu Photoshop está em português, mas se der instala em inglês que é bem melhor. O matiz saturação, que é o Hue Saturation. Então eu posso trocar a cor. Ó. Eu troco a cor, saturo ela, deixo mais forte ou basicamente deixa de ter cor. E a luminosidade, ou seja, mais claro e mais escuro. Tá? E uma coisa é que assim, ele pega a cor base e puxa para um tom. Então eu estou puxando para o vermelho, estou puxando para o verde.
Se eu clicar em colorir, aí eu escolho exatamente a cor que eu quero e ele pinta dessa cor. Bem simples. Ó, colorir. Tá. Uma coisa, tudo isso está afetando todas as camadas que estão embaixo desses efeitos. Só que você pode escolher para uma só camada. Você aperta Alt, vai aparecer esse quadrado com a seta, clica na camada que você quer vincular, e aí o efeito passa a valer só para a camada que você vinculou. Então se eu... Ó, outra coisa que é importante, dentro das camadas, a visibilidade. Se eu clicar nesse olhinho, cliquei, ele fica invisível. Cliquei de volta, ele reaparece. Então nada é apagado, ele só fica escondido. E se eu escondo esse círculo, tudo que está vinculado com ele, esconde junto. Tá. Você tem outros ajustes, isso aí você vai aprendendo com o tempo, treinando, entendendo. Mas o importante é saber o que eles são e para que eles servem. Então são ajustes variados de cor, brilho, contraste, luz, todo tipo de coisa para mudar algo na imagem. Então, quero aumentar o brilho da imagem, está muito escura. Eu quero aumentar um pouco o contraste. Tudo isso você faz nos ajustes. Você também pode fazer isso aqui em cima. Imagem, aí você tem modos, aí isso aqui você não mexe. Você tem alguns ajustes. Aí aqui você vai ter os ajustes tipo brilho, níveis, curvas, tudo isso vai estar aqui em cima. Aqui você tem uma caixa de seleção de cor. Então, vamos lá. Eu quero selecionar, vamos ver, um amarelo, um verde bem limão. Eu pego aqui, seleciono, quero trocar de cor, um branco. Isso aqui tem uma caixa com várias cores e ela serve para várias funções, como o pincel, o balde de tinta, etc. Então eu quero um vermelho. Tá. Fazer sei lá, um montinho, alguma coisa. Tá? Você tem algumas amostras que são cores já utilizadas. Tá? Vamos lá. Essa é a parte direita da sua caixa, do seu Photoshop. Então, o básico do que você precisa saber aqui já está dito. Agora, vamos para a esquerda. À esquerda, essa barra na esquerda, são as suas ferramentas. Então, você tem a primeira ferramenta é de mover. Você clica no objeto e mexe ele pela sua tela. Você tem o de seleção. Então eu selecionei uma área, eu posso deletar. Apertei Ctrl D, ele volta ao normal. E além disso, você tem mais de um tipo disso. Você tem mais de um tipo de ferramenta de seleção. Ó, você pode selecionar um círculo. Você pode selecionar só uma linha. Tem várias coisas. Você tem outro tipo de ferramenta de seleção, que é a ferramenta laço, ou seja, o desenho livre, o que eu quero selecionar, e ele seleciona toda uma região, o que eu desenhei, o formato que eu desenhei. Você pode fazer o laço poligonal, ou seja, você vai clicando nos pontos e seleciona. Você aperta, sei lá, delete ou faz o que você quiser fazer com isso. Você tem o laço magnético, então ele vai seguindo o contorno de algo. Ó. Então ele viu que tem preto, 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 preto. Então ele vai contornando só o que ele entende, que é igual ou parecido o suficiente. E aí você fecha a seleção. Tá. Essa ferramenta de seleção de objeto eu não uso muito, ela é uma ferramenta automática, mas nem sempre ela vai dar certo, porque você tem vários tipos de imagem. Ferramenta de corte, então eu seleciono um trecho, e aí todo o meu canvas pode virar só isso. Eu também não uso muito isso, tá? Porque você vai diminuir o tamanho da sua tela. Ah, a imagem tem muita coisa sobrando. Você pega, corta e usa só o que você quiser. Você pode virar um pouco também a tela, esse tipo de coisa. Ferramenta de quadro, eu também não uso muito. Você seleciona um quadro pré-definido e joga uma imagem nele, mas eu pessoalmente não uso muito. Você tem o conta-gotas. Isso é muito útil. O conta-gotas seleciona qualquer cor que estiver dentro do seu quadro. Então, eu quero fazer uma cor igual que já está aqui. Eu quero exatamente esse vermelho que eu já usei.
Clico nele, aí aqui na caixa em cima, ele aparece. Ah não, agora eu quero usar o azul. Ele vai exatamente para esse azul. Você vai usar muito conta-gotas. Tem outros tipos e tal, mas o básico vai ser, por enquanto, o conta-gotas. Você tem o pincel para mancha, por enquanto eu não acho que faz sentido falar disso num tutorial básico. Uma coisa que é muito útil é o pincel. O pincel é uma ferramenta que você vai usar muito, 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 muito. O pincel é exatamente o que ele se propõe a ser, um pincel. Você tem, ó, se eu apertei Caps Lock, ele some e aparece. Eu tenho um pincel, um círculo, basicamente, de um certo tamanho. Ó, pinto, tal. Eu posso aumentar o tamanho dele, ó, então ele fica bem maior. Posso diminuir. E tem outras configurações que eu vou explicar daqui a pouco. Você tem também o carimbo, que também é usado mais para corrigir fotografia, esse tipo de coisa eu não vou falar dele ainda. Pincel histórico, também não uso muito. A borracha é muito útil e você vai usar muito ela. Ó. Eu apaguei tudo que tem nessa imagem, então tudo que eu apaguei agora estou mostrando o fundo, por isso está transparente e aqui está mostrando isso aqui. Então, a borracha apaga qualquer coisa que está na imagem, não é só o pincel. Você tem uma fotografia, você pode apagar qualquer. Você pode de fato só apagar algo fora. Só que, lógico, tem que ser feito visando o que você quer fazer com o trabalho. Eu posso aumentar o tamanho dela igualzinho. Tá. Como eu gostei como estava, eu vou dar um Ctrl Z em tudo. Então, tá, deu Ctrl Z demais. Tá. Então, a borracha vai servir para isso. Você tem outros tipos de ferramenta. A que eu uso muito é uma borracha mágica. Que ela funciona assim. Ela olha, por exemplo, eu cliquei no azul. Ela vai olhar tudo que é azul ao redor e apagar. Então ele apagou tudo que era só o que tinha. Só tinha azul. Se eu cliquei no azul, ele apaga todo o azul. Isso vai ser muito útil para tirar... Por exemplo, tem uma moto no meio do negócio. Você apaga o branco ao redor da moto, fica só a moto. Você tem o balde de tinta. Então eu quero pegar essa cor aqui. Pintei. Branco. Pintei. Ele vai selecionar toda uma área maior, ou seja, dentro do limite do que você clicar é onde ele vai clicar. Como aqui o limite é a tela inteira, ele vai pintar a tela inteira. Você tem também uma ferramenta de degradê, apesar de eu não usar muito. Então você tem essas duas cores, branco e preto. Branco e preto. Então ele vai fazer um degradê. Ó, eu posso mudar o ângulo e tal. Eu pessoalmente não uso muito e não gosto muito. Mas vamos deixar assim. Você tem a ferramenta do Smudge, né, que é para borrar. Por enquanto acho que não é útil para um tutorial básico. Subexposição também não, por enquanto. A caneta também não é útil para uma questão para uma introdução. Você tem a ferramenta de texto. Você clica, escreve qualquer coisa. Ok. Você tem a ferramenta de seleção de demarcador. Eu pessoalmente também não uso muito. E uma ferramenta que é muito útil, que é a de formas. Então eu quero fazer um botão. Tá, fiz um botão branco, tá. Então eu pego uma forma, tipo esse quadrado arredondado, o retângulo arredondado, e eu desenho ele. Tipo, o tamanho que eu quero. Se eu apertar Shift, ele vai retinho e vira um quadradinho. Você tem outras formas, tipo retângulo, uma elipse, um círculo, um polígono que você também usa para fazer um triângulo, linha e uma ferramenta personalizada que aí tem tipo algumas formas que você seleciona aqui em cima. Ferramenta de mão também acho que não é útil nesse começo. Ferramenta de zoom, mas o zoom você pode dar, aperta o botão Alt e roda com a rodinha do mouse. Então você vai, volta, tá. Por enquanto é isso. Aqui você tem as duas cores primárias, então, que nem eu usei para o degradê, a cor primária é branca. A cor primária tá um branco ainda, então ó, eu vou pintar. Se eu apertar X, ela troca. Então eu pintei de preto. Apertei X de novo, branco. É isso. E
você tem mais dois trechos muito importantes. Eu vou voltar para o pincel que ele vai mostrar isso muito bem. Eu estou no pincel, então o pincel é uma bolinha aqui, com uma certa funcionalidade. Deixa eu escolher outra cor. Aqui você tem o pincel, você tem outros tipos de ferramenta, mas você teria que baixar isso, onde você vai usar muito o tamanho. O tamanho do pincel é de fato como ele fala, é tipo maior, menor. Você também pode usar as duas teclas de colchete do lado do Enter, para aumentar ou diminuir. E você pode fazer a dureza dele. Se você diminuir, olha como a borda dele fica meio borrada, não fica tão definida. Agora, se eu aumentar para 100%, vira 100% definido um círculo. Tipo, ó, com a bordinha bem definida aqui ao redor dele. Isso é a dureza. Além disso, você tem outras funções. Você tem, tipo, pincéis pré-definidos. Então, um redondo que seja mais macio. Você tem, por exemplo, esse lápis intenso. Então, tipo, deixa eu aumentar o tamanho. Ó, ele tem esse formato meio diferente. Então, tipo, ele desenha automaticamente algo mais diferente. E aí tem vários formatos. Você consegue baixar na internet vários tipos. Ó, você tem esse que é meio... Tá, que eu não sei. Ah, tá, porque ele é um smudge, beleza. Tá, esse aqui vai ser legal. Você tem esse que parece meio que um pincel, uma aquarela, talvez aquele lápis pastel, talvez. Então tem vários tipos, você acha vários na internet além dos básicos. Aqui você tem as cores, mas você também pode mexer aqui, ó, fica bem mais fácil, inclusive. Tá. Vamos lá. Você tem algumas pré-definições. Como esse pincel é um pouco diferente, eu não vou entrar nessas específicas dele por enquanto. Vou pegar o pincel padrão, vamos dizer. Ó, pincel padrão, tá. Você tem algumas definições. As mais úteis são o fluxo, ou seja, como se fosse o fluxo de tinta, ó. Tá saindo menos tinta, 100%, tá saindo mais tinta. É bem simples, basicamente. Disso tem outras funções, mas o principal é isso. Isso aqui em cima são as pré-definições da ferramenta. Ou seja, tá, entendi agora por que tava daquele jeito. Ó, você tem o fluxo e você tem também a ferramenta da suavização. A suavização ela deixa o traço mais suave, só que ela pesa um pouco no processamento, ela dá umas travadinhas. Então você não precisa deixar... Vou deixar uns 20%. Tá bom, acho. Tá bom. Então essas são as pré-definições da ferramenta. Você configura isso aqui em cima, nessa barrinha aqui do lado da casinha. E o que você configurar é o que vai acontecer. Tá, é isso. Além disso, você tem todas essas caixas aqui em cima. Todas que nem você teria num programa como o Word, só que com funções diferentes. Então você pode criar um novo arquivo, abrir um antigo. Você tem algumas outras ferramentas, tipo abrir como um objeto inteligente, abrir os recentes, fechar tudo, salvar, que é muito importante, salvar como, exportar, que é o que você vai, tipo assim, terminei o projeto, você pode exportar rápido como PNG, ou exportar como e vai num JPEG, por exemplo. Você tem preferência, salvar para web e tal, mas os principais vão ser exportar rápido ou exportar como PNG. Você tem outras ferramentas, tipo gerar, compartilhar direto no Behance, porque o Behance é da Adobe, pesquisar no Adobe Stock, que é uma fonte de imagens da Adobe, mas eu não uso muito, ainda mais direto do Photoshop. E outras funções. A grande maioria você não vai usar, você usa umas primordiais, mas a grande maioria talvez não seja tão útil, ou você pode fazer de outros modos. Você tem aqui editar, então eu posso desfazer a última coisa que eu fiz, ou refazer ela caso eu queira de fato continuar. Você tem recortar, copiar, colar, preencher, traçar, tem várias outras funções que você vai ter que... Você vai descobrindo. Você pode transformar, que é o equivalente a um Ctrl T. Então apertei Ctrl T, eu posso aumentar o tamanho disso, mudar o formato. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho transformação livre, então eu posso mexer aqui,
deformar. Posso dar uma zoada aqui no negócio. Tá. Eu posso colocar uma perspectiva. Então, por exemplo, vamos lá. Ó, parece estar mais longe. Perspectiva, tal. Tem várias funções. Você pode apertar Ctrl T para essas funções aparecerem. Ou editar, transformação livre. Como eu falo, tem várias outras coisas que estão aqui. Só que para um tutorial inicial não é essencial você saber tudo que está aqui. Você vai pegando com o tempo. Aqui você tem uma imagem que eu já falei, então não mexe no modo, deixa o padrão. Você tem ajustes como brilho, níveis, curva, exposição, o Hue Saturation, preto e branco, ou seja, um modo meio que automático que deixa a foto preto e branco. Você tem filtros, você tem um monte de ferramentas que você pode usar. Você pode escolher elas aqui ou na caixinha na direita que eu já mostrei. Você tem outras coisas tipo tom automático, contraste automático. O ideal é você de fato fazer como você planeja no teu projeto. Você pode rotacionar a imagem, então virar ela em sentido horário, anti-horário, blá 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 blá. Ou virar horizontalmente, verticalmente. Se você clicar Ctrl T de novo com o botão direito, tem as mesmas funções aqui. Tudo no Photoshop, quase tudo, ele é duplicado. Então você não tem só uma forma de fazer algo. Eu posso girar 180 graus aqui, ó, virar horizontalmente. Tá. Ou eu posso ir pela imagem e fazer a mesma coisa. Ir pela imagem, rotacionar ela. Posso duplicar, tal. Você tem várias outras funções. Aqui são as funções de camada. Ou seja, ela vai afetar essa caixinha na direita. Então eu posso criar uma nova camada. Eu posso copiar, por exemplo, um SVG, que é um vetor. Eu posso duplicar uma camada já existente, excluir uma camada, mascarar, colocar uma máscara que é para cobrir algo na imagem, criar um objeto inteligente, converter, né? Rasterizar, ou seja, pegar tipo um texto e transformar numa forma, esse tipo de coisa. Tudo está aqui. Você pode fazer aqui ou você pode fazer direto das ferramentas na caixinha das camadas. Você tem 2 lugares, como sempre. Texto é tudo relacionado a texto. Então você pode procurar fontes, você pode localizar uma fonte semelhante, tamanho de visualização de fonte, opção de idioma, papapi, papapá. Tá. Então quando você cria um texto, você vai ter certas ferramentas aqui para mexer nele. Isso aqui é selecionar, selecionar tudo. Eu selecionei tudo que está no Canvas, na tela. Cancelar a seleção, que seria o equivalente àquilo que eu mostrei aqui em cima, uma seleção. Aí eu aperto Ctrl D, ela sai. Você tem o filtro. O filtro é bem legal porque tem muita opção. Você pode, por exemplo, vamos lá. 3D por enquanto não mexe, porque de fato vai criar um objeto 3D. Vamos fazer pixelização. Ou seja, você tem várias funções aqui, por exemplo, desfocar. Eu quero deixar, sabe, como ficar aquele blur de fundo. Você tem a distorção, você tem formas de estilo. Você tem várias formas de desfoque. E uma que eu gosto muito que é a pixelização. É de fato você transformar isso naqueles pixels quadradinhos, que nem de jogo e tal. Você pode fazer bem pouquinho, ou seja, deixar uma bordinha. Pode fazer bem, pode fazer até virar, sabe, quase um conceito de algo. Você pode renderizar formas. Tem muita coisa. Tudo isso você só pega testando e treinando, tá? Você tem, por exemplo, essa galeria de filtros que é bem legal. Ó, eu posso pegar isso aqui e fazer uma aquarela, por exemplo. É que aqui é uma forma tão básica que nem vai adiantar muito. Mas ó, vamos ver se tem algum efeito legal. Puta, não tem nenhum efeito que de fato mostre bem isso. Mas ó, se você olhar, você tem várias formas diferentes. Tipo, ele pode granular a foto, transformar num estilo meio aquarela. Tem muita coisa. Só testando você descobre o que cada um faz. Você tem aqui para 3D, mas só se você for de fato usar um objeto 3D. Mas isso é muito mais para frente. Você tem a visualização.
Ou seja, aumentar o zoom, tirar o zoom, modo de tela, esse tipo de coisa. Mas tem formas melhores, por exemplo, você pode dar um zoom que nem eu falei, Alt e rolar o mouse. É uma forma muito melhor. Então, eu quero deixar em 100%, cadê? Ó, isso é 104% que está aqui no canto de baixo. Para visualizar bem, 71% tá bom. Você tem a janela, que é de fato a construção dessas bordas. Então eu posso, por exemplo, organizar de uma forma diferente, por exemplo. Eu posso mudar a formação. Eu posso aqui, ó, o essencial é o padrão, é do jeito que você mostra, mas eu posso mudar para fotografia. Ó, certas coisas mexem. Eu vou voltar para padrão, que é o padrão da área de trabalho. Você tem outras coisas aqui, então eu posso colocar amostra, biblioteca, só o que está selecionado aparece. Se você precisar de alguma outra coisa, tipo, preciso do histórico do que eu fiz. Cliquei lá, aí ele... Eita, calma aí que eu perdi agora. Tá aqui. Então eu posso, por exemplo, ver tudo o que eu fiz. Eu posso voltar atrás, apagar, refazer, voltar, tudo que eu quiser. Então aqui tem várias ferramentas a mais que você pode adicionar ou deixar como está. E ajuda, seria basicamente tutorial, esse tipo de coisa. Basicamente, eu nem sei há quanto tempo eu já estou falando, mas basicamente esse é um tutorial muito introdutório das ferramentas, da organização do Photoshop. É o mínimo que você precisa saber para entender como a ferramenta funciona. Ou seja, você tem o setor das camadas, que são muito essenciais. Ó. Vou apagar essa camada, vou jogar ela para baixo, vou jogar ela para cima de volta, vou apagar essas todas, vou voltar. Eu vou pegar aqui a ferramenta para mexer ela. Então você tem muita variedade. Você tem os ajustes, ó. Esquece as propriedades, vai para os ajustes. Posso aumentar o brilho. Ó, quero aumentar o brilho de tudo. Não, quero diminuir o brilho de tudo. Além de vários outros ajustes. Você tem a sua caixa de cor. Você tem na esquerda todas as suas ferramentas que você vai utilizar para fazer o que você quiser fazer. Você tem a pré-definição das ferramentas, ou seja, tamanho do pincel, o modo que ele vai ser feito, a opacidade do pincel, ó. Ele está pintando, mas está pintando bem mais levinho. Se eu deixar em, se eu deixar em 100%, volta ao normal. Eu posso aumentar a suavização para deixar um contorno bem mais suave. Ou deixar um padrão, vamos dizer. Aqui em cima você tem, por último, acho que para uma introdução tá legal. Você tem funcionalidades dentro do programa em relação ao arquivo e vai pelo nome. Eu quero abrir um novo arquivo. Novo, abrir, etc. Fechar, salvar. Eu quero editar algo, eu quero transformar algo. Transformação, transformação livre. Eu quero mexer numa imagem. Eu quero ajustar a imagem. Ajustes e ajusta o que você quiser ajustar. Eu quero mexer alguma coisa na camada, eu quero duplicar que eu tenho, ou quero criar uma nova. Você pode fazer por lá, você pode fazer aqui nessa barra em cima. Quero escrever um texto, quero selecionar algo, quero meter um filtro, que nem de Instagram, sabe? Meter um filtro, algum estilo, alguma coisa. 3D, que por enquanto não vale nem a pena comentar. Visualizar, então dar zoom, tirar zoom, esse tipo de coisa. A janela, ou seja, putz, eu mexi em alguma coisa, ó. Tirei a cor, deixei jogado, ó, mexi, perdi ela. Janela, área de trabalho, redefinir essenciais. Ele volta ao normal. Ele volta ao bem padrão, inclusive com esse saiba mais, biblioteca, isso aqui você pode tirar, ó. Fechar, fechar, e é isso. Volta ao normal. E, por último, ajuda, caso você precise de alguma coisa. Por enquanto é isso. Eu não sei se, de fato, eu espero que tenha ajudado. Espero que dê para começar a entender como o Photoshop funciona. Ou seja, você precisa treinar muito. Treinar como funcionam as camadas, entender como as ferramentas podem ser úteis, entender opacidade, brilho, contraste, tudo isso. Além de descobrir como a própria ferramenta do Photoshop funciona, o que ela pode fazer para o seu projeto.
Mas, assim, só isso não basta. Tipo, você tem que treinar, você tem que ver curso. Tem vários cursos online, tipo Alura, Udemy. Tem muito vídeo no YouTube, muita coisa diferente. Tutorial de tudo no YouTube. Você tem cursos desenvolvidos, tipo, curso de design gráfico de tal escola. Tem muita coisa. Tinha muita coisa física, né, presencial. Agora, em 2020, está tudo online. Depois, futuramente, acho que volta os presenciais. Mas você tem muita opção de curso. Opção desde R$ 20 na Udemy até toda uma escola que você tem na Alura. Você tem faculdades de design. Você tem cursos técnicos de design gráfico. Tem muita coisa. O importante é treinar. Tipo, treinar o máximo que você puder, sabe? Pega uma foto, copia, fala, putz, essa foto tá muito legal, como que eu posso fazer, sabe? Parecido. E treina. É isso, tipo, pensa num projeto, edita uma foto, começa a desenhar com pincel mesmo. E aí você vai começando a entender a ferramenta. Espero que tenha ajudado para iniciar. Se ajudou, deixa um like, comenta o que você precisa saber, o que você achou que faltou, o que você achou que não ficou bem claro. E é isso. Compartilha, se inscreve e valeu.